Olá, meu nome é Matheus, eu sou professor de Sociologia e hoje a gente vai falar sobre o Herbert Marcuse, que é um sociólogo que nasceu no final do século XIX, em Berlim, na Alemanha. Bom, ele propõe uma teoria relacionada à sociedade de consumo, uma teoria que abarca como os indivíduos na contemporaneidade, nos dias de hoje, estão numa tendência a consumir, numa tendência a pensar e a relacionar-se a suas ações também de uma maneira cada vez mais parecida, de uma maneira cada vez mais unidimensional. Ele vai dizer que existe dentro desse capitalismo consumista um modelo econômico abrangente, ou seja, uma dominação política, uma dominação econômica e uma dominação até mesmo, contraditoriamente cultural, que vai levar os indivíduos a terem essas reações, esses sentimentos, essas necessidades parecidas em todo o Então ele vai pensar, ele vai dizer, né, o que é essa sociedade de consumo que cria um homem que tem pensamentos, um homem que tem reações, um homem que está se tornando cada vez mais igual, mais parecido, perdendo a sua característica criativa, a sua individualidade, né? Essa sociedade de consumo é um modo de vida que está sendo imposto às pessoas, né? É um estilo de vida, é um modo como as pessoas compram as mesmas coisas, compram as necessidades que são ditadas pelo capitalismo, né? São falsas necessidades. Muitas vezes não, não, não são uma forma de sobrevivência. São coisas impostas, são coisas colocadas no mercado, né? São até a mesma relação do marketing, da propaganda, né? Ou quando estrelas, jogadores de futebol, artistas, pessoas famosas colocam em evidência certo produto, certa marca, certo bem de consumo. Aquilo, eles estão tentando criar desejo nas pessoas, estão querendo criar a necessidade que eles consumam, que eles entrem e façam parte desse capitalismo, né? Então, o Marcuse vai entender que essa nova realidade, essa realidade tecnológica imposta, é uma realidade, é uma realidade com aspectos totalitários, que tira a liberdade dos indivíduos, tira a principal coisa que na contemporaneidade a gente se orgulha tanto, né, que é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade política. Ele vai dizer que tudo isso passa muito pelas ações do capitalismo, pelas ações impostas na criação de desejo inconsciente, que aí é uma questão mais profunda, que Marcuse vai dizer que o indivíduo tem uma introjeção, ele vê o mundo, ele vê que mundo? Ele vê esse mundo cada vez mais industrializado, cada vez mais pensando em produzir em grande escala. E ele interpreta esse mundo, ele tem sentimentos, e os sentimentos dele vão ser em consumir em grande escala, em reações cada vez mais mecânicas, consumir as mesmas coisas em grande escala. Por isso a gente pode ver que essa industrialização não só dos bens de consumo, mas também esse marketing global oferece os mesmos produtos, os mesmos serviços em todo o globo. A gente pode ver, por exemplo, jogos de futebol, roupas, eletrodomésticos. Por que eu estou falando jogos de futebol e roupas e eletrodomésticos? Porque isso está em todo o globo. As pessoas consomem essas mesmas coisas, né? O exemplo Barcelona-Real Madrid é um jogo que é televisionado a todo o globo. Todas as pessoas são meio que são são colocadas a assistir a mesma coisa, a ter a mesma reação, a terem os mesmos ídolos, a participarem da sociedade de consumo, assim como consumir os mesmos tênis, consumir as mesmas camisetas, os mesmos óculos, os mesmos celulares que são produzidos em determinados lugares, mas são tendenciados de forma totalitária em todo o globo. Bom, então o Marcuse vai entender que todos esses conceitos da sociedade de consumo, desse capitalismo abrangente, desse capitalismo que quer abarcar todas as pessoas, quer transformar em seres cada vez mais parecidos e não pensantes, ele vai dizer que tudo isso tá dentro de
de uma criação de desejo inconsciente. Ou seja, além de todos esses aspectos econômicos e estruturais e materiais da produção de bens de consumo, o que eu quero dizer, além de toda a produção, de todas as fábricas, toda a ideia de vida capitalista, existe dentro de nós mesmos a necessidade em consumir. Somos nós que criamos esse desejo inconsciente, que queremos estas coisas, que desejamos, que além de tudo, trabalhamos para consumir, trabalhamos para isso. E é muito característico para nós entendermos que os indivíduos, a partir dessas ideias de Marcuse, estão cada vez mais identificados com esses objetos de consumo. Eles desejam, eles vivem e eles estão cada vez mais próximos. Indivíduo, bens de consumo e sociedade. Ele vai pensar, né, relacionando-se a Marx, né, que foi o grande pensador que teve essa ideia de alienação, que os trabalhadores são alienados ao seu trabalho e também ao modo de vida capitalista, mas ele vai dizer que isso é um modo de alienação mais avançado, porque o homem unidimensional, o homem com as mesmas reações, o homem que está preso à sua consciência e a esse mundo industrial, não sabe que está sendo alienado, não sabe que está sendo objeto ou fruto de uma ordem que pensa no lucro, uma ordem que pensa na acumulação capitalista, né? Então o Herbert Marcuse vai pensar: bom, nós temos essa sociedade consumista, essa ideia capitalista de vida, mas quais são os mecanismos que podem minimamente fazer com que possamos exercer nosso papel de crítica, conscientizar as pessoas, levar conhecimento de que existem outros modelos de vida, que existem outras maneiras de agir, pensar e que não precisam necessariamente estarem impostas pelo capitalismo, né? E ele vai se deparar muito claramente com a arte e com a cultura, que são coisas que nós pensamos serem objetos de crítica, objeto de um pensamento superior, que vão nos dar um certo conhecimento, e de fato isso acontece todos os dias. Só que para o Marcuse, a arte, os filmes, as obras de arte, como é que eu posso dizer também, músicas, as poesias, os livros, muito do que acontece hoje, não totalmente, mas muito do que acontece hoje é o que é condizente ao capitalismo, é o que vai vender, é o que vai estar em evidência, é o que vai ser exposto, é o que vai aparecer na televisão e que condiz com os interesses de quem tem o capital, de quem é o dono da televisão ou de quem vai expor a sua marca naquele local. Bom, então o Marcuse ele vai dizer assim, né? A arte e a cultura que deveriam ser formas de consciência, uma consciência coletiva, uma forma de nós criticarmos, de expressarmos, de elevarmos nosso pensamento, elas estão totalmente compactuadas e direcionadas aos interesses, ao modo como essa sociedade de consumo, a esse pensamento industrial, a essa ideia de projetar seres não pensantes e sim seres uniformizados, né? Seres que pensam, agem, sentem de forma unidimensional, de forma cada vez mais igual. Então fica, né, o questionamento para o final dessa nossa aula, né, sobre como vocês, alunos, sobre como nós, sociedade, podemos ter, como nós podemos ter uma consciência. De que maneira a gente pode não servir apenas ao capital, mas também ter uma crítica sobre isso, ter uma crítica sobre as nossas ações, sobre como nós somos direcionados a consumir, a participar, a servir aos interesses de um capitalismo, né? Como nós já estamos muitas vezes pré-condicionados a ter gostos, a ter sentimentos, e que nossa criatividade, nossa individualidade vai sendo perdida ao passo desse capitalismo, né? Então fica aí o questionamento, fica aí a ideia desse debate, e muito obrigado.